Olá! Motion to Reopen, um recurso que pode salvar imigrantes da deportação ou acelerar sua remoção nos Estados Unidos. Menino brasileiro mutilado em escola de Portugal. Operações de imigração se expandem. Após Charlotte, agora é a vez de Riley. Califórnia cancela 17 mil licenças de motoristas imigrantes em meio a confronto com o governo Trump. Cometa Three Eye Atlas intriga cientistas. Eu sou Elisete Garcilaso, sejam bem-vindos a mais uma edição do ConnectAcast. Para milhares de imigrantes que recebem uma ordem final de deportação nos Estados Unidos, o Motion to Reopen, ou Moção para Reabrir, tornou-se uma das últimas esperanças para permanecer legalmente no país. Mas especialistas alertam, apesar de poderoso, o recurso jurídico também pode colocar o imigrante em risco ainda maior. A moção é um pedido formal para que o Tribunal de Imigração ou o Conselho de Apelações, PIA, reexamine o caso, permitindo a apresentação de novos fatos, provas ou pedidos de alívio migratório que não estavam disponíveis no julgamento original. O projeto de direitos de imigrantes e refugiados de Florença, o FIRP, explica que o recurso existe para corrigir injustiças e garantir que decisões não sejam definitivas quando surgem fatos novos, relevantes e que não poderiam ter sido descobertos anteriormente. O prazo é extremamente curto, apenas 90 dias após a emissão da ordem de deportação. Os motivos para solicitar a reabertura incluem surgimento de novas evidências, mudanças perigosas no país de origem, erros graves cometidos por advogados anteriores ou violações no processo inicial. Mas é aqui que muitos imigrantes se surpreendem. Protocolar o Motion to Reopen não impede automaticamente a deportação. O FIRP reforça que, exceto em situações muito específicas, como quando o tribunal falha ao notificar o imigrante sobre uma audiência, a remoção pode ocorrer mesmo enquanto o pedido está sendo analisado. Para quem está detido, o risco é ainda maior. A Associação Americana de Advogados de Imigração, a AILA, classifica o recurso como essencial, mas lembra que muitos imigrantes são deportados antes mesmo de um juiz decidir se a moção deve ser aceita. Sem um stay of removal, suspensão da deportação, a pessoa pode ser removida imediatamente. Apesar dos perigos, o Motion to Reopen continua sendo uma ferramenta crucial na luta contra deportações injustas, mas deve ser usada como orientação jurídica especializada e com plena consciência dos riscos envolvidos. Menino brasileiro mutilado em escola de Portugal. Investigação formal é aberta, enquanto a família relata abandono e trauma profundo. O caso do menino brasileiro de 9 anos que teve as pontas dos dedos mutiladas dentro da escola básica de Fonte Coberta, em Sinfãs, Portugal, ganhou novo desdobramento. A Inspeção Geral da Educação abriu um processo formal para investigar o que realmente aconteceu no dia 10 de novembro. Paralelamente, o agrupamento de escolas de Souselo instaurou um inquérito interno para apurar eventuais responsabilidades da instituição. Enquanto as investigações avançam, a família vive um dos períodos mais difíceis de suas vidas. A mãe do menino, Nívia Estevan, de 27 anos, afirma que nenhum representante da escola, do Ministério da Educação ou mesmo dos pais das outras crianças envolvidas, fez contato desde o ocorrido. O único apoio veio do Consulado do Brasil no Porto, que ofereceu assistência psicológica e jurídica. Do lado legal, ao menos 15 advogados já se voluntariaram para representar a família, que deve protocolar uma queixa no Ministério Público Português e abrir ações por responsabilidade civil. Nívia
descreve que recebeu uma ligação da escola informando sobre um acidente leve. Ao chegar, encontrou o filho sentado, com a mão ensanguentada e improvisadamente enfaixada. O choque, a maior, veio dentro da ambulância. Um bombeiro colocou algo em sua mão e pediu que segurasse. Era o dedo amputado do menino. No hospital de São João, no Porto, ele passou por 3 horas de cirurgia, mas não foi possível reconstruir as pontas dos 2 dedos. Segundo o relato do próprio menino, o ferimento ocorreu quando 2 crianças fecharam a porta do banheiro sob seus dedos, impedindo sua saída. A mãe afirma que o filho já havia sofrido agressões anteriores, como puxões de cabelo e chutes, episódio que agora também entram na investigação. Com medo da repercussão e temendo novos ataques, a família deixou a cidade e mudou-se às pressas para um endereço não divulgado. O menino iniciou acompanhamento psicológico nessa semana. Ele tem o mesmo pesadelo todas as noites. Só dorme medicado. Acho que está com muito medo. Não sei explicar. Relata a mãe emocionada. A família pede apenas justiça, segurança e que o caso não seja esquecido, enquanto aguarda respostas das autoridades portuguesas sobre como uma criança pode sair tão gravemente ferida dentro de um ambiente escolar. Operações de imigração se expandem. Após Charlotte, agora é a vez de Raleigh entrar na mira federal. As amplas operações de imigração que abalaram Charlotte nos últimos dias estão oficialmente se expandindo para Raleigh, aumentando o clima de tensão entre comunidades imigrantes na Carolina do Norte. A confirmação veio da própria prefeita Janet Cowell, que afirmou ter sido avisada de última hora sobre a chegada de agentes federais do Customs and Border Protection, o CBP, e possivelmente do ICE, com início previsto já para esta terça-feira. A expansão ocorre após uma ação sem precedentes em Charlotte, onde mais de 130 pessoas foram presas em apenas 48 horas. As operações envolveram locais comerciais, residenciais e até estacionamentos, deixando famílias inteiras apreensivas e muitas comunidades temendo sair de casa. Cowell enfatizou que a polícia local não participa dessas ações e que a cidade permanece focada na segurança pública. A decisão do governo federal de ampliar as batidas para Raleigh, porém, gerou críticas de autoridades municipais e grupos de direitos civis que apontam falta de comunicação e possíveis impactos na confiança entre imigrantes e órgãos locais. O clima é de alerta e as próximas 48 horas devem definir o tamanho e a velocidade da nova fase da operação federal no estado. Califórnia cancela 17 mil licenças de motoristas imigrantes em meio a confronto com o governo Trump. A Califórnia anunciou a revogação de 17 mil licenças comerciais de motoristas imigrantes em uma medida que reacendeu o embate entre o governo estadual e a administração do presidente Donald Trump. Embora o governador Gavin Newsom negue qualquer influência federal na decisão, o Departamento de Transporte dos Estados Unidos, DOT, afirma que o estado foi pego em flagrante, emitindo documentos em desacordo com as regras nacionais. Segundo a Agência Estadual de Transporte, as licenças foram canceladas porque tinham datas de validade superiores ao período legal de permanência dos motoristas no país, violando normas da DMV e diretrizes federais. A mudança ocorre após uma auditoria lançada pelo DOT, motivada por um acidente fatal na Flórida, causado por um motorista sem status regular e reforçada por incidentes semelhantes no Texas, Alabama e na própria Califórnia.
A tensão aumentou depois que o governo federal suspendeu 40 milhões de dólares em repasses à Califórnia e ameaçou bloquear outros 160 milhões caso o estado não regularize completamente o sistema de licenciamento. Paralelamente, novas regras federais entraram em vigor, permitindo que apenas portadores de vistos H2A, H2B ou E2 obtenham licenças comerciais com validade de no máximo 1 ano. Especialistas estimam que apenas 10 mil dos 200 mil motoristas estrangeiros licenciados no país se enquadrariam nos novos critérios. A Califórnia informou que todos os motoristas afetados receberam aviso de expiração com 60 dias de antecedência e que continuará revisando seus processos para atender às exigências federais, mas sem admitir que agiu sob pressão de Washington. Cometa Three-Eye Atlas intriga cientistas. A Harvard levanta a possibilidade de nave alienígena após comportamento impossível no Sol. O cometa interestelar Three-Eye Atlas voltou a chamar a atenção da comunidade científica mundial após apresentar um comportamento considerado altamente incomum durante sua passagem recente pelo periélio, o ponto mais próximo do Sol. De acordo com o renomado astrofísico Avi Loeb, de Harvard, o objeto perdeu massa de maneira tão abrupta que parece ter se fragmentado como fogos de artifício cósmico. Imagens registradas pelos astrônomos britânicos Michael Buchner e Frank Niblin mostram o Atlas como uma extensa cauda invertida e uma segunda trilha que se estende por milhões de quilômetros. Sinais típicos de um corpo celeste sendo violentamente desintegrado pela radiação solar. Modelos realizados por Loeb indicam que a taxa de sublimação, o processo em que o gelo evapora diretamente, foi muito maior do que se estimava, levantando duas possibilidades. Ou o objeto era originalmente muito maior, ou ele se dividiu em múltiplos fragmentos para aumentar sua área exposta ao Sol. Apesar de o radiotelescópio Meerkat na África do Sul ter detectado radicais hidroxila, um produto comum da quebra de água em cometas, Loeb insiste que a hipótese tecnológica não deve ser descartada. O cientista afirma que, caso o objeto mantenha sua integridade estrutural nos próximos meses, isso contrariaria completamente o comportamento típico de um cometa natural após tamanha exposição solar. Loeb vai além. Sugere que os jatos observados nas imagens poderiam não ser material sendo expelido, mas sim propulsores, sinais de engenharia extraterrestres. Motores avançados poderiam produzir jatos similares com perda mínima de massa, explicou. Segundo ele, civilizações tecnológicas poderiam usar propulsores muito mais eficientes que os atuais motores humanos. O debate ganhou ainda mais força após registros feitos por um observatório espanhol não encontrarem a esperada cauda de detrito pós-periélio. A ausência do rastro reacendeu as discussões sobre a aceleração não gravitacional previamente detectada no objeto. Comportamento observado também em Oumuamua, o primeiro visitante interestelar registrado. A resposta definitiva pode estar próxima. Em 19 de novembro de 2025, Three-Eye Atlas fará sua passagem mais próxima da Terra. Telescópicos como o Hubble e o James Webb deverão coletar dados de altíssima precisão que podem esclarecer se estamos, de fato, diante de um cometa ou da primeira evidência concreta de tecnologia extraterrestre circulando pelo sistema solar. Até lá, permanece a dúvida que divide astrônomos: fenômeno natural extremo ou algo construído por outra civilização?
Bem, pessoal, por hoje é só. Obrigada a você que esteve conectado conosco até agora. E você que está me ouvindo e ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva agora e clica no sininho para você ser notificado toda vez que a gente subir um novo vídeo. Obrigada mais uma vez, nos vemos na próxima edição. Até mais!